vez estar aqui, Glória a Deus, junto com os irmãos, para adorarmos ao Senhor, aleluia, para engrandecermos e para conhecermos mais da grandeza deste Deus a quem servimos. aleluia, Porque o tempo vai passando, nós estamos na presença de Deus e a nossa tendência não é que o nosso relacionamento com Deus se transforme em uma coisa fria e monótona. Pelo contrário, a cada dia que se passa, nós nos surpreendemos mais para com este Deus, nós nos encantamos mais para com Ele, nós nos apaixonamos no bom sentido mais e mais para com este Deus. E mais uma vez estamos aqui para sermos encantados por Ele, para sairmos daqui fascinados pela sua beleza, pela sua graça, pelo seu caráter. Louvado seja o nome de Jesus. O livro não, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Fico feliz pela vida do nosso irmão, o irmão Reginaldo, o diácono Reginaldo, que está aqui na responsabilidade junto com a sua esposa e todos os demais obreiros. Que Deus continue abençoando, que Deus continue frutificando esta obra pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o que eu deixo para a igreja aqui presente, principalmente para a sua liderança local, aleluia, é aquilo que está escrito na palavra, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga amém. Nesta noite, a noite do culto de Santa Ceia, que possa Deus nos dar um pouco mais de entendimento acerca do propósito da Santa Ceia. Versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Poder sentar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em uma das traduções mais comuns, a João Ferreira de Almeida, está escrito assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que Deus nessa noite quer gravar no nosso coração é que o propósito dele para a nossa vida é para que vivamos em liberdade. Que você possa, eu gosto muito de fazer isso geralmente lá na igreja, quando estou pregando, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o propósito de Deus é para que você viva em liberdade. E o propósito de Deus também é para que você se firme nesta liberdade. Para que você se firme nesta liberdade. E se você está sentindo a liberdade, Glória a Deus. ou dentro do seu interior ainda existem alguns tipos de cadeias ou correntes. Essas correntes, essas cadeias que te prendem, não é o propósito de Deus, é o propósito do diabo. Mas o propósito de Deus é que essas correntes sejam quebradas. Glória a Deus. O propósito de Deus é para que sejamos livres, para que de fato sejamos livres. Irmãos, primeiramente, antes de comentarmos um pouco acerca da palavra de Deus, quero que todos entendam que sempre quando eu me referi à palavra adorar, adoração, não entendam cantar, porque cantar e louvar é muito diferente de adorar. Cantar, louvar é o momento em que você celebra a Deus por melodias, através da música, coloca lá o playback e vai cantando a Deus. Mas a adoração é muito mais profundo do que simplesmente cantar, do que simplesmente louvar. Deus, Ele nos convocou para sermos um povo para adorá-lo. Aleluia! E existem muitas e muitas maneiras de demonstrarmos adoração ao nosso Deus. Uma das mais profundas maneiras de adorarmos a Deus é obedecendo a sua palavra. É não ultrapassando os limites que Ele coloca em nossas vidas. Porque Deus, como soberano, Ele coloca limites em nossa vida, como Ele colocou limites na vida de Adão.
Mas toda vez que Deus ele coloca um limite, é para o bem humano. Toda vez que Deus estabelece limites para o homem, para a mulher, é para o bem humano. E toda vez que esses limites são transpostos, toda vez que esses limites são ultrapassados, isso gera consequência para a vida daquele que transgrediu o limite de Deus. Uma das outras maneiras de adorar a Deus é reconhecer ao mesmo tempo a sua grandeza e a nossa pequenez. É reconhecer a soberania de Deus e a nossa pequenez, a nossa insignificância, e reconhecermos que Ele sem nós continua sendo eterno, grande, todo-poderoso Deus, mas nós sem Ele não somos absolutamente nada. Ou melhor, sem Deus não somos dignos de ser igual a nada, somos muito mais inferior do que nada. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. A carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia foi para orientá-los para que eles viessem viver uma vida cristã em liberdade, porque a maioria dos cristãos de qual Paulo direcionou esta carta, a maioria eram gentios, pessoas pagãs, que antigamente tinham sido satanistas, que antigamente tinham sido pessoas de várias religiões, mas também algumas porções de pessoas que tinham vindo do judaísmo, que tinham vindo de suas crenças culturais, de suas crenças tradicionais, de suas crenças tribais. E quando o apóstolo Paulo ele endereça essa carta, o desejo do coração dele, a inspiração do Espírito Santo, foi para que ele, escrevendo essa carta, pudesse conduzir a igreja que estava fugindo do seu principal propósito, que era viver uma vida de liberdade cristã, porque a liberdade ela nos dá força para poder adorar a Deus, para poder engrandecer o nome do Senhor Jesus. Se nós observarmos lá em Êxodo, capítulo 2, 3, capítulo 4 em diante, quando Deus ele convoca Moisés, ele diz: Moisés, eu quero que você vá lá no Egito e tire dali das garras de Faraó um povo que está escravizado. E todas as vezes que Moisés se colocou perante o Faraó, a mando de Deus, pedindo para que Faraó liberasse aquele povo, ele sempre dizia a mesma coisa. Ele fala: ó, Deus me mandou vir aqui dizer que você libere o povo dele, porque ele quer que o povo dele vá para um lugar específico para cultuá-lo, para adorá-lo, para reverenciá-lo. E Deus, ele sempre no seu coração proporcionou a liberdade, para que em liberdade o homem viesse adorá-lo, viesse reconhecê-lo como grande. É interessante que na antiga aliança não temos a plenitude da graça, do poder de Deus e dos planos de Deus refletidos na humanidade, mas só na nova aliança que este plano de Deus é plenamente manifesto na pessoa de Jesus Cristo. É muito interessante que, se nós observarmos o Êxodo, nós vamos ver a sombra daquilo que futuramente Cristo fez, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. O propósito de Deus na antiga aliança foi tirar das garras de Faraó, foi tirar um povo que há gerações e gerações estava vivendo escravizado, para que eles tivessem liberdade, para que eles tivessem autonomia de servir a Deus com coração alegre, com coração satisfeito. E Deus, confirmando este propósito que foi para trazer o povo para adorar, sempre Deus proporcionou o bom e o melhor. Eu quero dizer para vocês que na nova aliança isso também se reflete. Quando alguém coloca no seu coração o propósito de viver uma vida de adoração, Deus, ele sempre vai tirar você das garras de Faraó e conduzir para a eterna liberdade. Deus sempre vai tirar você do jugo e te colocar em liberdade. Deus sempre vai preparar para você, aqui ainda nessa terra, uma terra que manda leite e mel, uma Canaã, para que você venha ter motivos para adorá-lo, para engrandecê-lo, aleluia, para reconhecer a sua grandeza.
Não que Deus abençoe o crente para que o crente tenha motivo para adorá-lo, porque só de fato você está aí respirando é motivo de adorar a Deus. A nossa existência é o maior motivo para que venhamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Mas hoje eu não comi, eu estou enfermo, estou passando por dificuldade, mas graças a Deus que você existe. E aqueles que ainda nunca existiram, aqueles que não tiveram a oportunidade de ter os seus problemas, muitas pessoas vivas neste mundo invejam ter a sua vida, ter os seus problemas, porque estão em estado pior do que você. Então só pelo fato, aleluia, de estarmos carregando a cruz, e pela fidelidade de Deus, essa cruz nunca será maior do que a nossa força. Ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser glorificado, ele é digno de ser exaltado. Jesus Cristo veio à terra para consumar o plano de Deus, o plano do Pai. Quando Cristo ele abriu seus braços ali na cruz do Calvário, numa noite antes, ele tinha revelado aos seus discípulos todo o seu propósito, justamente uma festividade conhecida como Páscoa Judaica. Na Páscoa Judaica, todos os judeus eles preparavam o momento para comer pães asmos, para celebrar ali o sacrifício de um cordeiro e também comer algum tipo de frutas amargas. Todo aquele ritual é para lembrar que um dia eles estavam lá na escravidão do Egito, que a vida deles estava na mão de Faraó, e Deus, com mão poderosa e braço estendido, quebrou as correntes daquele povo, libertou aquele povo para aquele povo ser um povo de fato livre. E toda vez que eles celebravam a Páscoa Judaica, era para lembrar aquilo que Deus um dia tinha feito no passado com o povo de Israel. Jesus Cristo, na noite, aleluia, que ele junta aos seus discípulos para celebrar, como nós conhecemos, a Santa Ceia, ele deu um novo significado à Páscoa. Ele estava ali dizendo: olha, este pão é o meu corpo, que eu parto para que vocês de fato tenham vida, para que vocês se alimentem e tenham vida com abundância, e o meu sangue derramado vai ser o preço da vossa redenção. Ainda hoje vocês estão presos nas garras de um faraó chamado Satanás, demônio, aquele que escraviza o espírito da humanidade porque caiu em pecado. Mas a partir de hoje o meu sangue derramado compra, redime vocês, e vocês serão transportados das regiões de trevas do diabo para o reino eterno do Senhor, da sua maravilhosa luz. Quando Cristo ele institui a Santa Ceia, ele está dizendo para os seus discípulos: eu com meu sangue comprarei vocês, para vocês serem um povo livre, para vocês viverem uma liberdade não somente externa, mas interna, porque a liberdade externa para nada se aproveita. Existe muita gente que está preso externamente, mas está livre internamente, e tem muita gente que está livre externamente, mas está sendo vítima de uma depressão, não consegue ser feliz, não consegue levantar a cabeça e enfrentar os problemas do cotidiano. É uma pessoa que a cada dia, quando acorda, tem vontade de morrer, tem vontade de não existir, está presa por dentro, a sua alma está presa, não tem capacidade de sonhar, não consegue crer no futuro positivo, porque o seu interior está preso. Possivelmente pode ser a sua alma está presa pelos seus complexos emocionais, ou então o seu espírito está preso por demônios, por hostes espirituais da maldade que prende o espírito do homem. Mas eu quero te dizer que há um sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Este sangue tem poder para libertar o pecador, este sangue tem poder para fazer os grilhões serem quebrados. Eu quero dizer nesta noite, você que aqui está, aleluia, você só conseguiu sair da tua casa, atravessou ruas, aleluia, você não viu, você passou por legião de demônio, muitos demônios estavam lhe rangindo os dentes, querendo te tragar, mas você chegou aqui neste lugar, sabe por quê? Porque você não mais pertence ao diabo, você foi comprado com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele pode até colocar a testa dele, mas poder contigo ele não tem, porque você foi comprado para ser propriedade peculiar de Deus. Jesus Cristo te institui para viver uma vida de liberdade cristã, e é por meio dessa liberdade que você está aqui nesta noite. A minha pergunta é: você consegue sentir essa liberdade? Você consegue adorar a Deus por essa liberdade? Você consegue sentir que uma vez o
aqui nessa noite porque o sangue de Jesus foi derramado por você. Glória a Deus, Glória a Jesus. glória a Deus. Adore, irmão. Glória a Deus. Agora que podemos analisar e entrar no versículo. Agora eu poderia começar a pregar, mas também agora já termino. Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja que tinha sido livre pelo sangue de Cristo, mas estava se submetendo novamente ao jugo da escravidão. Glória a Deus. Aleluia. Paulo estava escrevendo para pessoas que, quando receberam a liberdade de Cristo no seu coração, começaram a sonhar. Porque quem é livre sonha. Ou melhor, posso dizer, só sonha quem de fato é livre. E estavam enterrando seus sonhos porque se tornaram mais uma vez escravos. Estavam por algum motivo voltando para o Egito. E o pior, irmãos, é que a nossa escravidão é muito diferente. Ou melhor, a escravidão que o crente, se não tiver cuidado, ele pode cair, é muito diferente do que o Egito. Que a antiga aliança estava, que os nossos antigos pais da fé estavam presos. Porque ali era um lugar geográfico, eles precisariam voltar para o Egito e se submeter ao poder de Faraó. Mas na nova aliança, se o cristão não tiver cuidado, ele se torna um prisioneiro dentro da igreja. É possível ele se tornar um prisioneiro em cima do altar. É possível ele se tornar um prisioneiro mesmo todo dia comparecendo no templo sagrado para adorar a Deus, se ele não tiver cuidado. É só permitir que a vida torne a ter as mesmas ordens que antigamente. É só começar a esfriar. O primeiro amor e o segundo amor é uma cadeia. Eu quero dizer nesta noite que o segundo amor, o amor frio, o amor cristão frio é uma cadeia. Porque no começo da fé nós, geralmente não, o começo sempre é bom. Porém Jesus Cristo, ele não é comparado a uma fonte esgotável. Jesus Cristo é comparado a uma fonte inesgotável. Se ontem foi bom, hoje tem que ser melhor ainda. Se no começo da minha carreira, da minha fé foi boa, hoje tem que ser melhor ainda. Aleluia. Se no começo foi fogo puro, hoje tem que ser puro fogo. Porque a vida cristã, a liberdade cristã não é regressiva, ela é progressiva. E é isso que precisamos. Permanecer firme nessa liberdade, para que essa liberdade a cada dia seja progressiva na nossa vida. Aleluia. O problema é que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para tirar um povo das cadeias espirituais. E este povo, pouco a pouco, está voltando para as cadeias espirituais. E sabe como é que voltamos para as prisões? Quando desprezamos aquilo que nos mantém em liberdade. Eu posso dar muitos exemplos daquilo que nos mantém em liberdade. Um deles é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos liberta e nos mantém livre. A comunhão com Deus, ela nos liberta e nos mantém livre. A adoração, eu falo diferente a adoração do pentecostal, do Pentecoste, que a adoração motivada pelo Espírito Santo, ela também promove a liberdade e mantém a liberdade. Mas no começo a gente não tem vergonha de pular, de falar língua estranha, de gritar, de rodar, de pular. Mas com o tempo a gente começa a dizer, não, mas as pessoas elas vão achar isso, aquilo, irmãos. Quem tem que se agradar da sua maneira de adorar a Deus é somente Ele. Só cabe a Ele, aleluia. Você não está aqui, aleluia. Você não se casou com Deus para agradar a vizinhança. Você está com Deus, aleluia. Aleluia. Deus ele te comprou, aleluia, com o sangue dele, para que você fique com liberdade, para que venha agradar a Ele. E é isso que precisamos manter. O que Paulo está dizendo para a igreja, que o Espírito Santo nessa noite nos diz é: fomos, pois, comprados pelo sangue de Cristo para sermos livres.
Agora o nosso desafio é permanecer firmes na nossa liberdade e não nos tornar a meter debaixo de um jugo de servidão. Glória a Deus, aleluia. Eu não posso porque não tenho a onisciência, mas você muito bem sabe o que é que está te prendendo nestes últimos dias. O que é que está fazendo você perder o calor da fé? O que é que está fazendo nesses últimos dias você perder aquele fogo, aquela paixão por Jesus Cristo? Porque antigamente, quando entrava no templo, você gritava, chorava e cantava. Hoje só canta e chora. Amanhã só canta e depois fica em silêncio. Precisamos ter muito cuidado, porque Satanás, pouco a pouco, ele quer nos envolver de novo com o jogo da servidão. Uma certa vez, eu criança, eu vendo um gigante, não sei se era desenho ou filme, nem lembro mais. Um gigante entrava num certo lugar e as pessoas começavam a lançar várias cordas para amarrá-lo. E uma corda para aquele gigante era uma linha, cabelo, dourado. Mas com o tempo ele começou a perder as forças, porque eram muito. Satanás, ultimamente, como ele não tem o poder de colocar cadeias do cristão, pela graça do Senhor, todo dia ele vai envolvendo com um fio de iniquidade, com um fio de frieza espiritual, com um fio de maus pensamentos, com um fio de maus desejos. E aquele antigo gigante na fé destemido, aquele gigante na fé espiritual que sonhava ganhar as nações para Cristo, não consegue resgatar nem a própria alma que está no fundo do poço. Mas eu quero te dizer, aleluia, se Deus me trouxe aqui, aleluia, é para te dizer uma coisa: o propósito de Deus é que você seja livre. Aleluia! Que você seja mais livre, aleluia, seja mais livre hoje do que ontem, aleluia. Eu quero te dizer, aleluia, que na adoração há um poder muito grande, muito especial. Eu observo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Pedro foi preso. A igreja naquela madrugada fazia contínua oração a Deus. E eu quero perguntar: qual é o crente que orando não adora? Aquela igreja na madrugada estava adorando. Não tinha advogado, não tinha promotor, não tinha juiz para defender a causa de Pedro aqui na terra. Mas lá no céu, naquela madrugada, havia um juiz sentado no trono. Estava vendo a igreja orando e adorando. Aí Deus chama o anjo e diz: vai lá onde Pedro está preso, aleluia. Ele liberta ele. O meu propósito é que o meu povo, é que a minha igreja esteja em liberdade para adorar. Paulo e Silas estavam presos, aleluia, mas eles estavam me adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Aí Deus olhou no céu e disse: eu vou fazer aquela adoração ficar mais bonita, eu vou fazer aquela adoração ficar melhor. Deus abalou os alicerces daquele cárcere, aleluia. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema, eu não sei qual é a grossura das correias que estão me prendendo, mas eu quero te dizer: se você fazer o desafio de fé, em algum momento da sua vida, se trancar no quarto, começar a adorar, começar a exaltar, começar a engrandecer o nome do Senhor, a coisa vai ficar diferente, aleluia. Uma certa vez, estava passando por um momento difícil. Era que o pastor, ele estava muito perdido, estava desanimado. Comecei a bater no peito, falando, comecei a falar para mim mesmo. Salmo 103, Davi falou com a própria alma: alma minha, recorde todos os feitos do Senhor e adore a Ele. Aleluia! Aleluia! Eu comecei a dizer: o que está acontecendo? Adore este Deus que você serve. Eu comecei a adorar, comecei a exaltar o nome do Senhor, mesmo sem querer, mesmo sem vontade. Aí quem passava disse: rapaz, você está muito feliz. Eu, amém. Mas só Deus sabia como é que estava o meu coração. O que foi que aconteceu? Os inimigos caíram por terra, as portas se abriram, as muralhas caíram por terra. Eu quero dizer que tudo aquilo que eu estava passando, eu conquistei vitória, aleluia, em nome de Cristo Jesus. Eu quero te convidar, aleluia. Faltam 5 minutos para terminar, aleluia. Eu queria te convidar. Falei
que Deus colocou no meu coração, aleluia. Agora quem confirma a pregação é Ele. Eu queria te convidar a se colocar de pé neste momento e adorar a Deus da maneira que você quer. Se você